Dinheiro não dá em árvore, não tem tempo para nada. O mundo está em crise, por isso está difícil para mim. Não levo jeito para isso. Você já ouviu ou já falou alguma dessas frases? Então fique com a gente, porque você vai descobrir hoje que elas são mais prejudiciais do que parecem. Olá, bom dia para você. Quando a gente nasce, é como se fôssemos folhas em branco. As nossas experiências ao longo da vida, a educação que recebemos, o sistema familiar, o que nos foi passado pelos pais e professores e até a convivência com os amigos, vão preenchendo essa folha com crenças. Por meio delas, a gente forma uma espécie de lente para enxergar o mundo. Algumas delas acabam se tornando uma verdade absoluta, não é mesmo? E aí se tornam crenças limitantes. A boa notícia é que é possível sim mudar essas formas de pensar e também de agir. E quem vai nos ajudar nesse processo de mudança é a Master Coach Daniela Salomão. Bom dia para você, Dani, tudo bem? Bom dia, Érica. Prazer enorme estar aqui com você e com esse tema tão especial. Tão especial e tão importante, né? Porque a gente vai tendo essas crenças ao longo da vida e elas vão se tornando muito verdades absolutas. Como que elas podem nos prejudicar, Dani? O que acontece? É um aprendizado que você obtém através de uma repetição, né, ao longo da vida, ou por um forte impacto emocional. Então, como você bem disse, né, nós nascemos folhas em branco. E através da experiência vivida, através das falas, né, como você bem disse, do que a gente ouve nossos pais falarem repetidamente, né? Menino, eu não tenho um pé de árvore, eu não tenho um pé de dinheiro lá no quintal, né? A riqueza, ou pessoas ricas são desonestas, riqueza é a fonte de todo mal. Você vai absorvendo aquilo como se fosse uma verdade. Só que você não percebe isso, porque isso vai ficando guardado no seu inconsciente. E na vida adulta, você manifesta essa crença de alguma maneira. Então, aquelas pessoas que ouviram muito, né, que dinheiro é a fonte de todo mal, que pessoas ricas são desonestas, que é mais fácil um camelo passar na baía de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que acontece na vida adulta? Elas não querem ser ricas. Racionalmente, as pessoas querem ser ricas, elas querem ganhar dinheiro, né? E até se ressentem, ficam tristes. Por que as coisas não caminham? Por que as coisas não dão certo? Mas lá dentro, bem intimamente, existe uma verdade que está dizendo, olha, se você enriquecer, você não vai para o reino dos céus, você não vai ser salvo. E as pessoas, elas se boicotam. Quantas vezes pessoas estão conseguindo, tão próximas de alcançar algo, e na hora que está lá bem perto, elas dão um jeito de se boicotar. É inconsciente, né? isso, É inconsciente. Não é? E não realizam. Então, não adianta você apenas focar no que está dando errado. Você tem que ir na raiz, saber aonde que está o problema para você atacar. Né? Então, você me perguntou de que forma que as pessoas se prejudicam. Então, quando você olha os seus resultados na sua vida, às vezes casamentos desfeitos, filhos que estão envolvidos com droga, dificuldade de fazer amizade, dificuldade de confiar nas pessoas, né? Você não consegue prosperar profissionalmente, não consegue acumular recurso, ou às vezes você é um bom fazedor de dinheiro, mas gasta tudo, não tem uma organização financeira, ou às vezes você produz muito dinheiro, mas não dá conta de usufruir. Né? Ou às vezes você tem muito dinheiro e você fica acumulando como se aquilo te sustentasse. Então, esses resultados, né, resultados que te prejudicam, que te entristecem, que dificultam as suas relações com as pessoas, são crenças que te limitam. Então, é preciso olhar para os resultados para saber se as suas crenças naquela área são limitantes ou não. Né? E é importante a gente falar que não existem apenas crenças limitantes, né? Da mesma forma que a gente absorve negatividades, nós também absorvemos coisas positivas. Tem crenças positivas? Sim, crenças positivas e fortalecedoras. Exatamente. Né? Muitas vezes nossos pais
eles são, no sentido assim, se jogam em algum negócio, não assumem riscos, né, medidos, mas assumem, são pessoas de ação, né, têm relacionamentos saudáveis, né, o relacionamento do próprio casal saudável, isso gera uma crença de que casamento é bom, de que vale a pena, né? Então, tudo isso, da mesma forma, vai sendo arquivado no seu bojo. Tanto que o ruim foi arquivado, o bom também é, os bons exemplos. E os exemplos também, eles te potencializam, né? E é interessante quando a gente vai buscar essa origem das crenças, né? Porque as crenças são formadas de 3 formas: pelas falas que você ouviu ao longo da vida, pelo exemplo, como você bem perguntou, né? Como que a sua família se comportava em relação, vamos falar de dinheiro, em relação ao dinheiro? Tinham brigas homéricas na sua casa, né? O dinheiro fluía ou era suado lá dentro da sua casa? Os seus pais eram investidores ou eram conservadores, né? Qual a atitude dos seus pais diante do dinheiro? Qual a postura deles? Eles eram muito seguros, né? Não pode gastar. Ou quem é que era o dono do dinheiro? Era só o pai? Isso tudo são aprendizados. Então, o exemplo também é uma forma de se construir crenças. E o forte impacto emocional, experiências vividas. Então, você pode tanto adquirir uma crença pela repetição ao longo do tempo, ou sob um forte impacto emocional. Uma única vez você pode sofrer um impacto, por exemplo, uma pessoa que a vida inteira dirigiu, de repente ela sofre um acidente, né? E aquilo ali é um forte impacto emocional, ela vive uma emoção, né? Um medo, e aquilo coloca para ela: dirigir é perigoso. Então, dependendo da capacidade, da resiliência dessa pessoa, às vezes ela nunca mais dirige. Por um trauma. Por um trauma adquirido. Então, são essas as formas de construir as crenças. Você está falando isso do que a gente ouve. Meu pai sempre falava com a gente assim, não sossegava nas férias. Ele tirava férias, não sossegava. Ele falava que a gente tem que trabalhar muito, tem que trabalhar mesmo, gente, se vocês quiserem ser alguém na vida. E nas férias eu lembro bem quando eu era criança, que ele não sossegava. Ele sempre arrumava alguma coisa para fazer. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita dificuldade de relaxar nas minhas férias também. Eu ficava pensando: eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E é muito difícil a gente se livrar dessas crenças. Sim. Eu sei que não férias é um direito nosso, a gente tem que descansar, a gente tem que ter tempo pro lazer também, mas eu cresci achando isso também. E é muito difícil me livrar disso. Eu sempre me sinto um pouco incomodada, às vezes, nas férias. É por conta dessa experiência até com meu pai mesmo? Exatamente. Será? E o interessante é que você tende a rejeitar tudo o que bate de frente com aquilo que você acredita, porque ainda que seja algo novo, positivo para a sua vida. Mas por quê? Porque está tão arraigado aquele conceito que você acredita que é aquilo que é o certo, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito, sim, para reconstruir essa crença, essa base de informação. E é tão interessante que eu gosto do exemplo do ar-condicionado. Se você programa o seu ar-condicionado, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque as crenças, de um modo geral, elas são uma programação mental. Assim como no computador você tem uma programação, né? Nós também temos a nossa programação. Então é importante pensar que não adianta você ter uma máquina de última geração se está rodando ali o programinha DOS, né? Aquele preto e branco, né? O primeiro que a gente viu. Porque eu posso ter todas as ferramentas na minha mão, mas o meu programa não deixa operar. Então, às vezes eu tenho uma pessoa saudável, linda, com uma saúde, jovem, mas lá dentro cheio de limitações. Então, a pessoa não consegue expressar o máximo do seu potencial. Então, usando aí a metáfora do ar-condicionado, quando você programa o ar-condicionado para 20 graus, quando ele começa a chegar no 21, 22, ele percebe que ele está esquentando. O que ele faz? Aciona o motor. Aí a temperatura cai e chega no 20 programado. E aí ele começa a descer um pouquinho para 19, 18. Aí ele percebe que ele está fora do padrão. Então o que ele faz? Desliga o motor para esquentar de novo.
assim somos nós. Nós agimos na vida de forma a garantir a nossa programação mental. Então, se você, cada um tem uma programação a respeito de quase tudo na vida, a respeito da quantidade de dinheiro que você pode lhe dar, a respeito do que você merece em termos de prosperidade, em termos de abundância na sua vida, né? Como que o casamento deve ser, qual é o modelo de mulher para você, né? Como que seus filhos devem ser criados. De um modo geral, nós temos uma pré-concepção estabelecida a respeito de tudo, né? E nesse exercício da vida é que nós vamos vendo o quanto certas crenças, certos programas mentais nos impedem de alcançar a prosperidade, de alcançar a felicidade, a realização. Eles precisam ser refeitos, esses programas, exatamente. Então, né? A gente tem a consciência disso, dessa repetição nossa, talvez seja o primeiro passo para essa mudança? Sem dúvida. Entender o que acontece com a gente, né? Sim, não tem como você mudar nada na vida se você sequer sabe que tem alguma dificuldade ou algum problema, né? Então, o primeiro passo é essa consciência. E quando você entende a origem dessas crenças, né, você consegue investigar. Então é por isso que eu ajo de determinada forma, né? É por isso que eu atuo assim. Então, é importante você ter essa visão e querer, né? Querer olhar para você. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. Você querer se olhar, você querer entender por que está acontecendo isso na sua vida, né? Porque muitas vezes as pessoas estão com problema de dinheiro, o que elas fazem? Focam no dinheiro, focam na falta de dinheiro. Só que elas não entendem que o dinheiro é sintoma. Assim como a doença é um sintoma, assim como o seu corpo é um sintoma, né? Se a gente pensar numa febre, né? A pessoa está com febre. O problema é a febre? Não é. Não. A febre, ela vem dizer que o seu organismo está com alguma infecção. E se você não cuida da infecção, a sua febre não vai acabar. E é natural as pessoas estarem com dificuldade de ganhar dinheiro ou com falta de dinheiro, focar no dinheiro ou na falta. Então, na verdade, a falta do dinheiro pode ter escondido outras questões aí, né, Daniela? E eu quero separar um bloco para a gente falar muito dessa questão do dinheiro, da questão financeira das pessoas, essa falta de prosperidade financeira. Mas vamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. E você fica aí, que a gente volta já já. Dinheiro não dá em árvore, não tem tempo para nada, o mundo está em crise, por isso está difícil para mim, não levo jeito para isso. A gente às vezes já ouviu falar essas frases, ou às vezes a gente até fala, né? Essas crenças, gente, que limitam nossa realização e felicidade e prejudicam muito a nossa vida, elas podem e devem ser mudadas. Com a gente hoje, a Master Coach Daniela Salomão, ela está ensinando como que a gente pode mudar isso. Mas antes de a gente falar dessa mudança prática, do que a gente pode fazer na prática, vamos falar um pouquinho dessa questão do dinheiro, dessa prosperidade financeira mesmo das pessoas, que pode ser limitado por uma crença do passado, que ainda persiste. Por que a gente às vezes tem dificuldade de ter essa prosperidade financeira, Daniela? Olha, Érica, principalmente por causa dos registros, né, e do programa que foi instalado em você. Então, a gente já falou sobre a forma de se instalar, mas a influência é muito grande dos pais, né, dos irmãos, dos líderes religiosos com os quais nós convivemos, dos professores, né? Então, a visão do professor, você convive ali anos, né, na escola, absorvendo o que eles dizem. Então, isso tudo vai estabelecendo uma base de dados dentro de você, né? Então, e nós na vida adulta, sem que percebamos, porque isso fica lá acomodado no seu inconsciente. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta do programa que nós temos a respeito de diversas coisas, a respeito de família, de casamento, de dinheiro, de prosperidade profissional, né? E nós só vamos começar a descobrir na hora que os problemas surgem.
né, em que você se depara com uma situação de que você estava ali esperando um cargo, esperando uma promoção, e aí você, de alguma forma, você faz algo e se boicota e não chega lá. E aí na dor, né, você vai buscar. Então, infelizmente, a tendência do ser humano, né, é buscar ajuda, buscar recurso na hora que está doendo. Então, santa dor, né, porque ela vem realmente para nos incomodar, para que a gente não se acomode, para que a gente cresça. Porque cada vez que você trabalha uma crença limitante, você está se libertando daquilo, né? Você está tirando um peso da sua vida, né? E se sentindo realmente potencializado para construir uma nova história, né? Então isso é muito importante. Então a gente dizia no outro bloco que o dinheiro, né, às vezes um casamento infeliz, é apenas um sintoma, que nós precisamos ir na causa. Então, muitas vezes, a gente pegar uma metáfora da árvore, né, vamos pensar na árvore da vida. Quando os frutos, né, a gente vai colher os nossos frutos e eles estão pequenininhos, ou eles não estão tão doces, né, ou então deu só um pouquinho de frutos, a gente se ressente, a gente fica ali às vezes meses se ressentindo, mas por que meu fruto foi assim? Às vezes você olha o fruto do seu vizinho, fala, gente, mas a árvore dele está pipocando, fica, né, daquela inveja, aquele sentimento ruim, e você fica ali, olhando para os frutos. Só que o importante é que se você quer ter frutos doces, se você quer ter frutos abundantes, você precisa focar na raiz. Da sua árvore, e não no fruto. Porque aquilo que a gente não vê, Érica, é muito mais importante do que aquilo que a gente vê. E é importante as pessoas entenderem que nós não vivemos apenas num plano da existência. Nós temos pelo menos 4 planos, que é o quê? O seu plano mental, o seu plano emocional e o plano espiritual. E que vai manifestar o plano físico. Então, a nossa realidade física, o que eu vivo na minha vida hoje, é fruto do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas ações, né? E que o meu pensamento, ele decorre muito da minha conexão, né, com a espiritual, decorre muito da minha visão positiva de futuro. Então, se eu for pensar, se a gente for pensar que eu vou conseguir no final do mês produzir 10 mil reais vendendo pãezinhos, eu vou fazer o que no meu presente? Eu vou começar a agir, eu vou tentar comprar da melhor forma o trigo e vou elaborar um jeito de fazer uma coisa gostosa, vou acionar todos os meus contatos. Para quê? Para que eu consiga alcançar a minha meta. Mas se eu pensar que 10 mil reais vendendo pãezinhos, gente, não vou conseguir. Sem noção, não tem a menor chance. Se eu pensar assim, o que eu vou fazer no meu presente? Nada. Eu não vou fazer absolutamente nada. Então, a minha visão de futuro, né, o meu pensamento, os meus sentimentos e as minhas ações, elas são determinantes para os resultados que eu tenho. Porém, de onde que vêm os pensamentos? Eles vêm a partir do meu bojo, a partir do conjunto de informações que eu tenho, que é o meu programa mental. Então, o nosso pensamento, ele já nasce muitas vezes contaminado, vamos dizer assim, por esse programa limitante. Então, só o fato de eu pensar que não é possível, já vem o quê? Aquele sentimento de incapacidade, de menos-valia, né? Porque nós analisamos a vida a partir das nossas crenças, né? Eu vou acreditar que isso é possível ou não a partir da minha experiência, da bagagem que eu tenho. E isso faz toda a diferença. Então, se eu quero mudar os meus resultados lá na ponta, eu preciso focar aqui no meu programa mental. Então, é por isso que muitas pessoas, né, falando do dinheiro, muitas pessoas ganham fortunas na loteria, não é verdade? De repente ficam milionários de um dia para o outro e daí 1, 2 anos eles voltam ao estágio inicial,
Você já ouviu falar em casos assim, é muito comum, né? E por que que isso acontece? Exatamente porque o programa mental desta pessoa já está definido a quantidade de dinheiro com a qual ela está acostumada a lidar. Então eu posso ganhar verdadeiras fortunas se ao longo dessa caminhada eu não trabalho a minha crença, eu não trabalho a minha relação com o dinheiro, com riqueza, com pessoas ricas. Eu dou um jeito de me boicotar, né? Eu dou um jeito de perder aquilo para que eu volte exatamente na programação que eu fiz. Então isso é muito cruel, mas é real. Então nós precisamos entender isso. Da mesma forma que pessoas riquíssimas perdem tudo também, quebram, né? Mas se reconstroem a riqueza. O Donald Trump mesmo é um exemplo claro disso. Ele perdeu praticamente tudo que ele tinha e em menos de 2 anos ele reconstruiu a sua fortuna e ainda um pouco mais. Então é importante... Que crença que ele tinha boa aí que foi possível isso então? Essa mente milionária. Ele já tinha, ele sempre teve essa mente. Exatamente. A base da educação dele foi exatamente que é possível, né, de que já foi geralmente programado para construir o seu negócio. A nossa educação, né, principalmente as nossas escolas, elas educam as crianças para conseguir um trabalho, para trabalhar para alguém, né, para ser empregado. Nós não temos uma cultura empreendedora que investe em... Se a gente for pensar, nós temos uma escola, né, vamos falar de Belo Horizonte, que é o Sebrae, né, a escola do Sebrae, que tem o foco de construir empreendedores. E quem são os empreendedores? São pessoas que pensam fora da caixa, são pessoas que resolvem problemas. Empreender é resolver problemas, né? É dar soluções que as pessoas precisam, as mais diversas. Então, a pessoa que já nasce, né, com essa ideia de que não tem limite, é você quem constrói a sua vida, é você quem faz a sua realidade. Se você ouve isso a vida inteira, o céu é o limite para você. Né? Então, é a base. Mas olha, eu quero deixar claro que os nossos pais não têm culpa de nada. Eles né? também não foram existem, influenciados, exatamente, né? não têm a responsabilidade, porque são vítimas de outras vítimas. Então, o importante agora é que nós olhemos para nós, né? Olhemos para os nossos resultados e analisemos. Nossos resultados são positivos? Ótimo, então fortaleça isso. Mas se eles são negativos, procure buscar a fonte, procure ir na raiz para entender o que está gerando esse resultado. Daniela, você consegue dar umas dicas para a gente, práticas de exercício, o que a gente pode fazer? Sem dúvida. Então você fala isso com a gente depois do intervalo? Com certeza. Você espere aí que depois a gente vai aprender, a Daniela vai ajudar a gente a mudar essas crenças ruins que a gente tem, para ninguém ficar limitado mais, né, Daniela? Para a gente se libertar delas. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e hoje recebendo a Master Coach Daniela Solomon. Daniela, a gente falou muito sobre essas crenças que a gente tem herdadas, que nos limitam, mas vamos falar agora de como que a gente pode mudar, assim, desamarrar dessas crenças nossas, se libertar para uma vida mais próspera. Tem algum exercício que a gente possa fazer sozinho mesmo? Bom, primeiro caminho, né, é você ter a consciência que nós já falamos disso. O segundo é ter um entendimento de como que essas crenças funcionam na sua vida, né? De como que elas se comportam, como você se comporta a partir delas. E depois você vai entrar no processo de dissociação. Por quê? Porque muitas crenças, elas são um comportamento do seu pai, ou às vezes são bases, inclusive, de valores familiares. E o conflito é muito grande. Como que eu vou dissociar isso se meu pai sempre falou que eu não né? Por exemplo, a questão religiosa, né? Ser rico, você não pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. E então é um conflito que se cria. Então você precisa dissociar e entender que não necessariamente você está ferindo o seu pai se você mudar
essa sua visão a respeito da vida, porque isso é uma crença que era dele, é uma fala que era dele, não é sua. Então, separar, né? E depois, o quarto passo é a reprogramação. Então, existem vários exercícios que nós podemos fazer para essa reprogramação. Então, assim, primeiro é preciso paciência com você e uma dedicação e um investimento pessoal para mudar isso. Então, as declarações é um forte exercício, sabe, para você começar a reconstruir. Porque quando você declara algo, você está declarando não apenas para alguém, mas você está declarando para você mesmo, para o seu inconsciente, né? Você está dizendo dessa nova proposta que você tem para a sua vida a partir de agora, né? Então, você pode dizer, tudo que eu ouvi na minha infância não era necessariamente verdade. Então, hoje, eu escolho decidir, né, como será a minha vida financeira. Hoje eu decido ter a prosperidade e a abundância na minha vida. Eu tenho uma mente milionária, né? Essas frases, essas repetições, por exemplo, eu me amo e me aceito, né, incondicionalmente, por inteiro. Por que isso é importante? Porque muitas vezes uma das fortes crenças limitantes que existe é a do não merecimento. Então, muitas vezes, eu trabalho, na hora que eu vou receber, né, o troféu, os louros daquele trabalho, eu dou um jeito de desfazer tudo. Né? E aí eu não recebo. Ou muitas vezes as pessoas têm dificuldade de receber, elas gostam de dar, mas têm dificuldade de receber. Gente, se você não sabe receber, como que o universo vai te beneficiar com a abundância? Então, é declarar, eu sou um excelente doador e um excepcional recebedor. Eu amo receber as bênçãos do universo, presentes, né? E você repetir, você vai identificando dentro de cada área. Então, por exemplo, eu tenho abundância, eu me aceito, eu aceito e permito a abundância, que a abundância profissional ocorra na minha vida. Eu aceito e permito que ter prosperidade financeira, eu tenho uma mente milionária. É repetir mesmo, na frente do espelho, repetir. É declarar, todos os dias. Declarar diariamente, de preferência olhando no espelho, falando para você, né? E é nessa repetição, você vai começando a falar assim, olha, mas eu posso mesmo, eu me amo, eu me aceito, eu mereço. E isso você vai introjetando. No início não é fácil, porque a gente não tem esse hábito, nem de estar diante da gente naquele momento, olhando no nosso olho, né? Mas é mágico. A gente não se olha muitas vezes, exatamente, né? Não olha dentro dos nossos olhos. A gente quer olhar a imagem, a figura, mas olhar dentro da alma, a gente não faz. Então, isso é um caminho muito, muito bom. E é possível sozinho. Você não precisa de um profissional, né, para te conduzir. Um outro exercício muito bom é o da visualização. Então, o que é? É você tirar gente, 10 minutinhos, 5 minutinhos todos os dias. Você mentalizar ali, né? Você naquela prosperidade, naquela abundância. Então, se você quer restaurar uma crença limitante financeira, você vai se ver ou recebendo um prêmio, ou sendo promovido, ou fazendo a viagem dos seus sonhos, ou ganhando muito dinheiro, sendo reconhecido, aplaudido. Se a sua dificuldade é de relacionamento, você está sozinha há muitos anos, não acredita que é capaz, você vai se ver ali feliz, sorrindo, sentindo, né? Você ali com aquela pessoa amada, se sentindo amada, ela te olhando, fazendo carinho. Situação, exatamente, dentro se enxergar nessa situação. E é muito interessante, um detalhe importante, é você sentir. Sentir o cheiro, sentir a emoção de como que você estaria ali, vivendo aquela cena. Porque, não sei se você sabe, Érica, o coração,
ele forma um campo eletromagnético, né, com seus batimentos cardíacos, 60 vezes maior que o campo eletromagnético que o cérebro forma. Então, quando você sente aquilo que você quer, você está potencializando de uma forma absurda aquilo que você deseja. Então, eu preciso pensar, sentir e agir para que essa transformação aconteça de uma forma firme, gradativa e eficaz. E assim, existem inúmeras ferramentas, né? E aí um coach ajuda muito, porque existem ferramentas específicas que trabalham visão, audição e sinestesia, o toque, o sentimento, e que vão trabalhar profundamente essas crenças e sob forte impacto emocional. Então, o trabalho do coach, ele junta tudo. Ele junta tanto a repetição quanto o forte impacto emocional que nós falamos, que é a forma como as crenças são programadas. Então, você vai programar novas crenças da mesma forma. Então, um processo de coaching é maravilhoso para quem puder fazer. Existe muito coach online hoje que tem um custo melhor. Cursos também, gente, eu até ministro aquele curso Mente Próspera, que você sabe, e é realmente transformador. Por quê? Porque é uma vivência, né, onde você passa um dia se trabalhando. Então, busque cursos, busque coaches, busque ouvir vídeos, né? Eu gravei uma série de vídeos agora sobre isso. Você tem um canal, né, Daniela? Que as pessoas podem dar seu canal para as pessoas acompanharem o seu trabalho também. Né? Eu tenho um canal no YouTube que chama Daniela Salomão com 2 L's. E nesse canal eu ainda estou no curso, né, de uma série de vídeos que chama-se Mente Próspera. A gente acompanha esse canal da Daniela, até por isso que a gente conheceu, teve acesso a Daniela também. E você sempre está ali explicando isso para as pessoas, né, fazendo esse trabalho. E trazendo os exercícios e mostrando que é possível. Não tem nada que seja definitivo na nossa vida. A gente até já comentou isso, que o nosso cérebro, ele tem plasticidade neural. Então, eles estão se renovando. Primeiro, o cérebro renova os neurônios constantemente. Eu não vou saber dizer assim, exatamente a proporção, não sei se é de 11 em 11 horas, uma coisa assim, é radical. O tanto que é produzido. Então, nós estamos abertos a novos aprendizados o tempo inteiro. É possível mudar, né, Daniela? É possível mudar. A gente tem que ter essa certeza. Então, o pau que nasce torto, ele só vai morrer torto se ele quiser. Então, não precisa... Que é outra crença, né? Que é outra crença. Torto nunca sem direito, né? Exatamente. Ou também pessoas, agora eu já tô velho demais, né? Agora não tem mais jeito. Claro, isso não que existe, tem jeito. Gente, né? É possível. Não existe, sempre é importante, tem inclusive, jeito. A gente até se cercar de pessoas positivas, prósperas, que a gente admira, para a gente ter esse processo de mudança. Muito bem lembrado. O contágio social, o gerenciamento do contágio social, ele é essencial para que você prospere. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas nós somos fruto das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Por quê? Porque forma uma cadeia não só energética, mas nós tendemos a repetir os comportamentos das pessoas que nós admiramos. Então, por exemplo, vamos pegar de uma forma negativa. Meu filho ele mudou de escola e começou a andar com uma turminha. De uma hora para outra, começou a falar palavrão. Mas era muito palavrão. E lá em casa, a gente não tem esse hábito. Eu não fui criada assim e, consequentemente, eu não crio assim. E eu percebi que era o contágio social. E aí eu parei, sentei e conversei com ele. Não tá bom. Da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, se o amigo da sua amiga engorda, você tende a engordar. Por quê? Porque
ele vai influenciar o comportamento dela, que vai influenciar o seu comportamento. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. A gente pensa que bobagem, não é bobagem. Então, é igual se a gente for pensar, uma rede elétrica. Se você se quebra um fio, em algum momento, ele vai repercutir então, vamos cercar de pessoas boas, né? Cercar de pessoas boas. E eu quero também que você indique pra gente, já dei algumas dicas aí do que a gente pode fazer pra mudar, mas a gente pode também ler, a gente pode ter influência da leitura. Sim. Tem muitos autores que falam sobre isso e pode nos ajudar também, né? Não dá tempo da gente dar essas dicas agora, mas a gente vai continuar com a Daniela aqui depois do programa. A gente vai trazer essas dicas, a gente posta lá nas nossas redes sociais. Dani, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui com a gente. Foi muito bom ter aprendido com você. É sempre muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada, viu? Bom dia pra você. Bom, e eu espero que vocês, né, essas dicas que a Daniela passou pra gente, tenham ajudado vocês em casa aí, né, a rever algumas crenças que carregam há anos e que limitam também, né, gente? Você gostou do programa? Que tal mandar o link pro seu amigo, família poder assistir também? É só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu volto às 8h30 e eu te espero. Até lá!